programa líder de audiência. Araruama em Ação. Araruama em Ação. Com André Mônica. Pois é, gente, graças a Deus, mais uma sexta-feira, 11 de dezembro, 345º dia do ano. Quem diria, hein? Faltam apenas 20 dias para o final de 2015, que tá voando baixo. Você ouvindo a Costa do Sol, muito bom dia, finalzinho de manhã. A partir de agora até 1 da tarde, estaremos por aqui com Araruama em Ação, abordando assuntos do interesse comum da nossa sociedade. Já já o nosso amigo André Mônica, amigo de todos, estará por aqui para conversar com vocês. Lembrando que vocês podem ouvir também a nossa programação através do seu smartphone, baixando o aplicativo Rádiosnet, tá? E você pode interagir conosco através do nosso WhatsApp, 988357526. E as linhas já estão liberadas, 2665-4119 e também 2665-7586. Jaida Mundim. Bom dia, Vande, bom dia, Henrique Nunes, Marcelo Bering, a gente aqui aguardando, né? Tanto o André Mônica quanto o nosso amigo Aquino do Papa, que também hoje não chegou até agora. Mandar um grande abraço para toda a galera do Grupo Jornais de Araruama, um abração também para os meus amigos Marcos Serpa e Andréa Borba, do Araru TV, que a gente vive nessa luta, nessa batalha, fazendo um trabalho sério. Um beijo muito grande para todos e para todos os nossos ouvintes, é claro, que estão nesse momento prestando atenção. A gente tem muito assunto hoje, Paulo. Aliás, inclusive um muito importante, que é a questão das 21 casas creches que foram fechadas. Isso a gente vai vamos debater. voltar, inclusive, Jaida, a falar de um assunto recorrente, né, na cidade de Araruama. Aliás, algumas matérias veiculadas na Araru TV, áudio de pessoas com seu desabafo. Exato. E também uma matéria de um fato ocorrido no início do final de semana passado na unidade hospitalar São Silvestre, aqui de Araruama. Se demos o bom dia da Jaida, vamos ao bom dia do Henrique. Tá fazendo conta, Henrique? Não, estou fazendo bom dia, algumas anotações aqui. Bom dia. Apesar que está na época, né, Paulo, da gente fazer as contas, não é? E torcemos aí para que o prefeito cumpra o seu compromisso esperado e desejado, que é o pagamento não só do salário, né, Paulo, de dezembro, como também o 13º, porque esse 13º é um adicional esperado durante todo o ano, né? Para fazer aqueles excessos, entre aspas, trocar a geladeira, o fogão, dar um presente melhor para os filhos. E espero que o prefeito compreenda essa aflição da população, né? Porque tem certeza absoluta que a família do prefeito estará muito bem servida com todas essas transgressões consumistas. Você falou na questão de consumo, todo cidadão comum, mortal, como eu, você, a gente chega... Final de ano é o período que a gente esquenta mais a cabeça. Por quê? Você sabe que você tem a ceia de Natal, tem os presentes, você tem que fechar o ano zerado, porque quando começa o ano, você tem IPTU, você tem IPVA, você tem matrícula dos filhos, você tem material escolar, e aí você tem que começar uma nova etapa. Então essa questão da... Estava vendo você aí com a caneta, falei, caraca, eu tenho que começar a fazer as minhas contas também. Marcelo Bering, bom dia. Bom dia, Paulo, bom dia, Jaida, Henrique, daqui a pouco o André está chegando aí, né? Bom dia a todos os ouvintes, e eu gostaria de dizer aqui, porque eu não sou tão privilegiado assim, porque quando o meu 13º sai, ele sai para cobrir cartão de crédito. Ele não, sai isso eu não coloquei, cara. É uma questão assim, seria interessante se fosse da maneira como o Henrique colocou. Pois é, né? Eu não consigo. Mas ele faz, ele faz. Não, mas é um homem controlado. Ele é, né? Um homem super ele controlado. Tá aqui, dá pra ver pelas contas que ele tá fazendo. Se sobrar um pouquinho, você dá pra mim? Absoluto. Olha, fiquei preocupada agora. Bom, gente, 11 horas mais 41 minutos. Lembrando que também... Daqui a pouco, né, quase no finalzinho do Araruama em Ação, tem o quadro Alemão. Sim, nós temos agora hoje o nosso enviado especial, Aquino do Papa, né, falando pelo telefone. Ele vai vir pelo telefone. Ele tá vindo pelo telefone agora, o nosso enviado especial. Show de bola. Tá no ar? Vamos ouvir o Aquino, então. Aquino, meu filho, você anda por onde, querido? Bom dia. Bom dia, meu amigo. Estou aqui no 2º Distrito, porque depois de ter ouvido o programa Engana Cidadão, eu ouvi barbaridade. Eu fui aqui no posto de saúde de Morro Grande, 2º Distrito, Califórnia, Paracatu, e o pessoal está reclamando que estão anunciando que estão recebendo, já receberam o salário.
E o informe que eu recebi é o seguinte, que o pessoal contratado não receberam ainda e estão proibidos de dizer que ainda não receberam. Caso alguém venha a denunciar, vai ser mandado embora sumariamente. Isso é uma denúncia séria, hein? Isso, o que mais me estagnou foi o seguinte, eu pedi uma informação de uma pessoa e disseram que, por exemplo, não tem medicamento nenhum nos postos, não está tendo material de curativo. Eu estou com a receita na mão aqui de uma pessoa que foi pegar um medicamento para uma grávida e voltou porque não tinha. E o mais grave disso tudo, tem uma senhora aqui, de nome Dona Dulcineia, que faz hemodiálise, está fazendo um rateio, juntando dinheiro para contratar lotadas para levá-la até a UPA para fazer hemodiálise, porque não tem ambulância, a ambulância está quebrada. E eu estou aqui do lado de uma senhora chamada Denise, que também tem um problema de condução de sua filha, que é especial, e pode confirmar essa versão comigo. Já de antemão, eu estou aqui em Morro Grande e vou aguardar o repórter do programa Engana Cidadão para entrevistar a moça que estou aqui em Morro Grande, e a moça mora em Prodígio, mora em Bom Jardim. Estou aqui e ela vai falar com você o que está se passando. Bom dia, minha amiga. Bom dia. Fala pra gente, querida, qual o problema que vocês estão enfrentando aí em Morro Grande? Eu sou da ambulância. Minha filha especial, ela é chamada. Aí o médico vai até minha casa fazer a consulta. Isso foi no mês de setembro ou começo de outubro. Sim. Só que o médico não foi até lá porque a ambulância estava sem gasolina. Eu passei até no repórter na minha casa, fez tudo. Ele falou que era mentira minha. Que não disse não. O pessoal da saúde que falou? Não, o prefeito. Falou que era mentira minha, que não tinha acontecido nada disso. Entendeu? E tem essa minha vizinha que está acontecendo isso. Está sem ambulância e ela está pagando para ir fazer hemodiário. Quer dizer, deixa eu ver se eu consigo entender. A senhora está dizendo que o médico que fazia o atendimento em domicílio não está indo porque o veículo que fazia esse transporte, que seria a ambulância aí do 2º distrito, não tem combustível para poder fazer esse transporte, é isso? Isso foi no mês de outubro, que ele não pôde ir para fazer a consulta da minha filha porque a ambulância estava sem gasolina. Tá, e no mês de novembro eles foram? Nada. Justificaram? Nada. O que eles dizem aí no setor aí da área de saúde aí em Morro Grande, no postinho? Aqui, a ambulância está quebrada. A ambulância está quebrada. A ambulância está quebrada. Ô, Fernando, ô, Giovanni, oi. O mais grave disso tudo é que você chega no posto, o pessoal fica com medo de falar, porque são proibidos de falar. Quer dizer, porque o prefeito ameaçou mandar todo mundo embora. Peraí, as pessoas estão sendo coagidas a não falar? Coagidas. E terroristas somos nós, né, mano? Nós é que somos terroristas. Ô, Paulo Giovanni, eu quero já deixar claro aqui que o pessoal do programa Engana Cidadão, se tiver dizer que é mentira minha, eu coloco no meu carro e levo na casa dessas pessoas, entendeu? Para confirmar. Já estou indo para o programa que eu quero também falar sobre a condução, que eles estão enganando as pessoas, a bagunça que estava antes, o ônibus continua não vindo na localidade aqui do 2º distrito, e fora o ônibus da Rio Ida, que é tirado até agora e não colocaram. Então vem pra cá, Aquino. Então tá bom, Aquino, nós estamos te aguardando aqui, meu irmão. Bom, gente, tá aí, quero deixar bem claro, alguém gravou o nome da cidadã? É uma cidadã falando, segundo ela colocou, no mês de outubro, nós já estamos em dezembro, mês de outubro, o médico não pôde ir lá atendê-la, e a justificativa, o veículo não tem combustível para poder fazer esse transporte. O mês de novembro, o atendimento continuou não acontecendo e não há uma justificativa por parte do poder público. E ainda chamou essa senhora de mentirosa. Eu acho o mais grave de tudo isso é o poder público, além de não fazer nada, contratar um bando de 7-1 para colocar no programa dizendo que é tudo mentira da população. Mas, Jaida, em cima disso que você está falando, né? Essa contratação, enfim, esses gastos que o governo tem tido descontrolado no atendimento, é total falta de responsabilidade também. Não tem nenhuma. Se a moça disse que não foi atendida porque a ambulância está quebrada, eu ouso a dizer que esse governo deixou sim
Araruama quebrada. Araruama está completamente quebrada Paulo, financeiramente. Tem alguém na linha? É porque não tem justificativa, né, os gastos que têm acontecido no governo municipal quanto a salário de certas pessoas. Sim. E você interromper, por exemplo, o ano letivo, né, em novembro, quando você vai nos outros municípios do entorno, as aulas continuam, com a justificativa de que não teria dinheiro para pagar a folha e 13º dos contratados. É uma loucura. Tudo bem que fizeram agora o chamado, já chamaram os concursados, essa coisa, mas quem trabalhou... Não chamaram todos, não. Mas quem trabalhou tem que receber. Claro. Quem trabalhou tem que receber. Nós tivemos, inclusive, aqui também uma denúncia, né, de um ouvinte há 2 ou 3 programas atrás, não me recordo bem, mas é só buscar nas gravações, né, que a gente tem, né, de que está havendo, inclusive, contratações na Secretaria de Segurança, quando houve concurso para que as pessoas se tornassem efetivas. A verdade, né? É que está tudo errado. Então, quer dizer, está havendo um gasto, né, desnecessário administrativamente na cidade, e a cidade está ficando sem remédio, a cidade está ficando... Aliás, Marcelo, você tocou... sabe o que é? Eu quero aproveitar que a gente está nesse gancho da saúde e deles dizendo que nós somos mentirosos, porque diz que semana passada eles fizeram um programa inteirinho, botando o 71 para falar, maior o 71 de Araruama, não preciso nem dizer o nome dele, porque a Araruama inteira sabe quem é o maior 171 dessa cidade, que foi contratado para isso. E diz que ele esbravejava na rádio, dizendo que nós, do Grupo Jornais de Araruama, éramos mentirosos. Então eu gostaria muito, Paulo Giovanni, que você colocasse aquela gravação da Inter TV, porque o caso foi o seguinte: nós tivemos a comunicação dentro do Grupo Jornais de Araruama que o Hospital de São Silvestre havia cancelado o atendimento por falta de medicamentos. Por conta disso, fizeram todo um carnaval, foram entrevistar a administradora, ela confirmou, mas mudaram o texto do que ela disse. Enfim, Inter TV esteve em Araruama, fez a matéria. Vamos ouvir, Paulo? Vamos sim, vamos então acompanhar essa matéria. Aconteceu. Olha, gente, essa matéria veiculada na Inter TV, ela fala sobre uma falta de um medicamento específico para gestantes. Esse fato ocorreu na unidade hospitalar São Silvestre, que fica na rua Major Félix Moreira, no centro da cidade. O fato ocorreu no início do final de semana passado. Matéria da Inter TV. As fotos mostram uma grávida exibindo o barrigão de 9 meses. Mas, nos últimos dias, a alegria da Amanda deu lugar à frustração. A irmã dela conta que na sexta-feira passada, a gestante começou a sentir dores. Procurou o Hospital São Silvestre, a única unidade pública em Araruama especializada, não conseguiu atendimento. A gente chegou aqui, tinha 2 guardas de madrugada e falaram pra gente que não teria medicamento. A gente teria que procurar Bacaxá, São Pedro ou Cabo Frio. É horrível, né? Porque eu acho que não tem respeito nenhum com a humanidade, ainda mais uma pessoa gestante. A gente ainda teve, a gente estava de carro, o marido dela estava de carro, a gente foi. E quem não tem, como é que fica? A Aline conta que a irmã só conseguiu ser atendida nesta segunda-feira no Hospital da Mulher em Cabo Frio e foi liberada. A família está preocupada porque o bebê pode nascer a qualquer momento. E disse que se qualquer coisa, se ela sentisse qualquer coisa, que era para ela ir correndo, tá lá de novo para poder ver o que estava acontecendo. Para Cabo Frio. Tendo perto, por que a gente tem que ir tão longe? É um descaro. Totalmente. Quem também passou pelo hospital na sexta-feira passada e não foi atendida é a Tainara, que tem 18 anos. A mãe dela conta que a garota já havia feito uma ultrassonografia particular que identificou que o feto estava morto há 1 semana. Elas foram então até o hospital para que a Tainara passasse pelo procedimento de curetagem, mas o atendimento foi negado. Nós voltamos para o UPA, no UPA eles fizeram contato com a secretária do prefeito, Regiane. Secretária de saúde daqui. Isso. Aí ela sim que conseguiu um contato para poder trazer ela de volta para o São Silvestre, para poder fazer a internação, que ela iria arrumar um remédio. Que ela iria dar um jeito de pegar o remédio para poder internar minha filha. Ela está tomando só a medicação
e ainda não teve sangramento, o feto está morto. Estão fazendo procedimento com remédio. A administradora da Fundação São Silvestre, que gerencia o hospital, não quis gravar entrevista, mas informou que na sexta-feira passada, as 2 grávidas não foram atendidas porque faltava um medicamento fundamental às gestantes e que ajuda nas contrações. A administradora informou ainda que depois disso, a unidade conseguiu o remédio emprestado na rede pública de saúde em outras cidades aqui da região. Esse é o medicamento, a citocina. A direção informou que as ampolas só dão para esta semana e que o atendimento será mantido até quando durar o estoque. Olha, isso foi um cúmulo. Eu achei isso um descaso total. Entendeu? Até mesmo com a gente. Porque a gente implorou para poder ser atendido. Porque é um direito, né? A Secretaria Municipal de Saúde de Araruama informou em nota que entregou parte do medicamento ocitocina no sábado e o outro lote hoje, mas não falou o motivo da falta do medicamento. E aí, Jaira? Então eu tenho a dizer a 171 para ele tomar vergonha na cara e prestar bem atenção a respeito de quem ele fala, entendeu? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que é isso, a vergonha em que a nossa cidade se encontra. Hospitais sem medicamento, pessoas precisando implorar por atendimento, é assim que a coisa tá. Marcelo, o que você acha disso? Não, Jaida, essa reportagem, ela só vem reforçar tudo aquilo que nós aqui, nós somos apenas interlocutores da população. Nós passamos, as pessoas ligam pra gente, vão aos jornais de Araruama, fazem a denúncia, porque, na verdade, não tem voz. Eles não conseguem chegar, ainda na verdade dos fatos que estão acontecendo. Porque existe uma barreira, existe um muro muito grande colocado na mídia, entendeu? Para tentar ocultar a verdade. Você vê que essa moça mesmo aí do Hospital São Silvestre, essa administradora, eu acho que ela tá proibida de falar. Na verdade, eu acho que todas as pessoas ligadas a governo, seja cargo de confiança ou não, elas têm uma orientação, isso já me passaram, Sim. Que existe uma orientação... Orientação é um termo muito sublime, né, Marcelo? Mas eu tô falando, Henrique, justamente aquilo que me passaram, né? Eu não tenho provas disso, mas me disseram que todos os funcionários, os servidores, têm a orientação de não dar qualquer tipo de depoimento sem autorização da Secretaria de Comunicação. É dizer, não é uma... É uma ditadura, né? A ditadura araruamense. Uma ditadura migueloidiana. Mais ou menos, né? Não tem a bolivariana, Sim. né? Mas o que acontece, Marcelo, a gente percebe isso, aproveitando o gancho que você falou, o que é real, né? Real, o que é real? É aquilo que a população enfrenta no seu dia a dia. Isso é inquestionável, que são as filas, a falta de remédio, são os depoimentos, não é? Dessa coisa absurda, né? E o que é irreal? O irreal são as pessoas que são contratadas para fazerem um trabalho. E que trabalho é esse? Defender o governo, transformando o que é real em irreal. Agora, essas mesmas pessoas, né? Confidencialmente, uma delas, inclusive, confidenciou o nome, não há necessidade, que quando chegou à rua para defender o governo, quase apanhou. Você entendeu a situação dessas pessoas? Quando essas pessoas forem para a rua defender o governo, que não estejam escudadas por um microfone, entendeu? Elas estão correndo sérios riscos e elas sabem disso, que é o pior. Elas estão simplesmente elas estão cumprindo a função. Peraí, elas estão cumprindo a função que foi acordada. Sim. Se é certo, se é errado, a população vai julgar. Agora estão cumprindo. Agora uma coisa, depois em campanha essas pessoas irem para um palanque defender o indefensável, não tem jeito. Eu entendo que se o prefeito lhe restasse um resquício de dignidade, o prefeito tomaria uma medida agora no Natal em prol da população, que seria renunciar. A população ficaria muito feliz com esse ato do prefeito. Eu acho que já passou da hora, prefeito. O senhor deve renunciar, que o senhor provou ser historicamente o pior governo de Araruama.
Pode-se dizer, desculpa, Paulo, te cortar, mas pode-se dizer que o governo atual realmente ele entra para a história de Araruama. Isso é fato. Entra. Não, ele entra para a história de Araruama como o pior governo de todos os tempos. E não só como o pior governo, como aquele que apontou para quem vier, quem é que presta e quem é que não vale nada. E ainda por cima também foi o único governo que teve a intervenção do Ministério Público na gestão administrativa. Sim. Foi o único governo desse tempo todo que eu conheço. É o único que teve aqui em Araruama, exatamente, né? Como é que é? Eu vou lá pro meu mantra. Fraudes em licitações, dano ao erário, atos administrativos, improbidade administrativa e abuso de poder. E a sua esposa agora também responde por abuso de poder. Então, Henrique, o que acontece? Como você falou, eu ainda tenho o depoimento de um dos infiltrados, que conversando, a gente tem que preservar o nome do infiltrado. Sim, inclusive, Marcelo, a rota de fuga do prefeito já está traçada. Porque essas pessoas que hoje se incompatibilizam, que levam para o lado pessoal, pessoas que nos cumprimentavam, eu não tomava o chá das 5, não pode dizer que sejam amigas, que hoje nem um cumprimento dá com medo, com receio. Seu Miguel Giovanni vai pegar o carrinho dele blindado, os seguranças, a garrafinha de champanhe francês, o queijo suíço e vai pro apartamento dele de cobertura e vocês vão ficar aqui, meus amigos. Mas o que acontece é o seguinte, um desses infiltrados parou para conversar comigo em Cabo Frio, porque aqui em Araruama parece se sentar, se ficar do nosso lado, né, parece que não. Mas eu acho ótimo que se afastem de mim. Em Cabo Frio, olhos nos olhos. Pois é, tava conversando com um deles, eu falei assim pra mim, cara, me desculpe, mas a situação está insustentável, como é que você consegue defender? Ele disse exatamente essa frase pra mim, Marcelo, ele paga o meu dinheiro em dia, então eu falo o que ele quiser. Aproveitando esse gancho do Marcelo, e o Henrique colocou uma questão muito importante, até porque o poder é efêmero, ele vai passar. Vai passar. Hoje está, amanhã pode não mais estar. Sim. E o importante, eu acho que, independentemente qual bandeira você esteja defendendo, estando ela correta ou não, o que está em voga aqui é o interesse comum da sociedade. Exato. É o clamor de quem vai para a fila esperar por um atendimento. É de quem está com o salário atrasado e tem as suas obrigações a cumprir. Exatamente. O intuito não é denegrir a imagem de A ou B, mas de apresentar fatos. Paulo, fatos. Vale ressaltar, você falou de salário, foi só acontecer aqui a queixa, graças a Deus, acho que na primeira vez esse ano, se bobear, o salário saiu em dia, no 5º dia útil, segunda-feira passada. Maravilha. Concluindo o nosso raciocínio. Então, eu acho que algumas pessoas que já se declararam inimigas, porque do lado de lá não tem inimigo. Nós não somos inimigos de ninguém, até porque isso aqui passa. A política passa, o momento passa. Isso. A amizade continua. Buscamos tratar e apresentar as coisas de uma forma, pode ser irreverente, às vezes incompreendidas, mas de uma forma muito respeitosa. Com certeza. Eu acho que é isso que tem que estar sempre em voga. Nós nunca falamos aqui da vida pessoal de ninguém, nem nos interessa, jamais, eu particularmente acredito, toda a bancada aqui, esse limite, a vida pessoal é a vida pessoal. Entendeu? Nós estamos falando de posturas políticas, alinhamentos políticos, que também cada um, dentro do processo democrático, tem o direito de escolher. Agora, eu prefiro, e arcar com as consequências. Mas eu prefiro, Henrique, da maneira como é. Eu prefiro que certos tipos de pessoas se mantenham mesmo bem afastadas de mim, porque você é meu marido, você me conhece. Eu não tenho limites. Vai naquele velho ditado, diga-me com quem andas que eu te direi quem és. Olha, gente, antes de irmos para os comerciais, vamos ao telefone. Alô, boa tarde, já. A dona Célia do Viaduto. Ô, dona Célia, pode falar aqui. Oi, Célia. Olha, uma reclamação, que a rua Fernando Ramos, ali no Viaduto, o ônibus passa ali, que leva a criança pro colégio, eles estão fazendo ali um condomínio. Condomínio não, umas casas, tá? Nesse terreno. E fizeram o esgoto, botaram ali um esgoto. Só que tá com as tampas toda aberta. Ontem um vizinho foi falar para eles tamparem a tampa, o buraco. Eles falaram que não. E aí ele falou, por causa de criança, as crianças ficam brincando. Ele falou, que caia que morra. Como é que é? Tem testemunha? Oi? Tem testemunha? Ouviram isso? Quem falou isso? Tem ali do lado. Mas quem falou isso? A pessoa que estava fazendo a obra lá? O encarregado. Encarregado da obra. Isso é caso de polícia. Sabe? Tá cheia de buraco. Morreu uma pessoa que caiu no valão. Importante
seria saber o nome da construtora responsável. Olha, nem sei, porque o cara é muito mal encarado. Meu Deus do céu. Minha Nossa Senhora. Lamentável, e lamentável. a rua ali está, não dá nem para passar, porque tanto buraco choveu. Ele falou que ia esperar melhorar o tempo para passar a máquina, e até agora nada. Célia, repete o nome da rua aí pra gente. Ramos Nogueira. Isso. Atenção, pessoal da Secretaria de Obras. Obrigado, favor. dona Célia. Dona Célia, obrigado. Viu, querida? Tem mais, dona Célia? Tem mais? Eu gostaria de fazer outra reclamação. Sim. Na mesma rua, em frente à Casa 5, tem um terreno baldio, mas tem muito rato. Olha aquilo. Não é só aí que tem não, dona Célia. Dona Célia, não é só aí no terreno não, hein? Rato tá espalhado por Araruama inteira, dona Célia. Tá certo. Dona Célia, obrigado pelo seu reclame aí. Obrigado pela sua participação. Bom, gente, vamos faturar e é isso. Então, fica aqui o nosso apelo à Secretaria de Obras. Eu sei que tivemos chuvas fortes, torrenciais, condições climáticas é indiscutível. Agora, a manutenção pós-chuva tem que ser feita. Por exemplo, a Estrada São Bento, próxima à Autoelétrica Paraná, a terra da chuva continua lá. Uhum. A Estrada São Pedro, próxima ao Complexo Darcy Ribeiro, a água, aquela lama, continua lá. Na altura próximo ao Abel, continua lá. Na altura próximo àquele conjunto habitacional, já na Prefeito Antônio Raposo, lá no Areal, continua lá. Eu tenho um amigo que Paulo, denunciou, o Eduardo Figueiredo. Ele está há 12 dias, isso era ontem, né? O 13 hoje. Há 13 dias sem poder sair com o carro da casa dele, porque a porta da casa dele não dá para ele sair. Olha, a Secretaria sai de helicóptero, Fazenda... aquele helicóptero que o prefeito caiu junto lá em Guabinha, será que já está funcionando com o resgate? A Secretaria de Fazenda hoje, ela está aí fazendo uma anistia de 100% para arrecadação de impostos. Sim. E eu pergunto, a Secretaria de Fazenda de Araruama não tem nenhum fiscal de postura para ver esse problema da dona Agora Célia? Temos uma boa notícia, viu, Paulo, hein, gente? Temos uma boa notícia. Não sei se já foi viabilizada oficialmente, não é? Sim. Mas me parece que a partir do ano que vem, e se for, no caso, eu entendo que seja durante 3 anos a única medida que o prefeito tomou que seja viável. Como secretário de transporte, o nosso... Transporte não, amor, de obras. De obras. O nosso querido Adelto, que independente de qualquer coisa, não da minha parte, trabalhador. É uma pessoa trabalhadora e conhece do ofício. Parabéns, Adelto. Agora, ele bota a mão na massa, agora tem que dar tem alguma que ter massa. Tem que ter massa. Tem que ter massa, né? Vamos faturar e voltamos já já. Estamos apresentando Araruama em Ação, com André Mônica. Mas aí vamos continuar abordando esse tema triste, preocupante, um tema que relata uma parte da sociedade de Araruama, de pessoas que dependem do atendimento médico, que buscam auxílio na hora da dor, porque é na hora que sentimos a enfermidade é que o bicho pega. Verdade. Na hora que você vai buscar o atendimento, que você vai confiando naquilo que está na nossa Constituição, saúde, um direito de todo cidadão. E é nessa hora que a gente acaba descobrindo que uma parcela da nossa sociedade, ela realmente não está vivendo melhor. É isso aí. E eles dizem que é Araruama para viver melhor, não é? E você sabe que a semana passada ela culminou com vários assuntos referentes a problemas na saúde. Houve esse caso do Hospital São Silvestre e nós tivemos também a Noeli, que foi em busca da sua medicação. Ela sofre de uma doença que ela tem necessidade e são muitos remédios e ela estava encontrando dificuldades há meses. E nesse dia ela resolveu tomar uma atitude. A gente poderia botar até no ar aí a reportagem da Araru TV, Paulo? Vamos sim. Aliás, essa reportagem ela trata de um caso de descaso e descumprimento da lei. Exatamente. Segundo matéria da Araru TV, aliás, um grande abraço aos nossos amigos da Araru TV, belíssimo trabalho que vocês vêm realizando aqui na nossa cidade. A Noeli é moradora do bairro Vila Capri, aqui em Araruama. Paciente crônica. E desde 2011, através de uma ordem judicial, ela recebe do município de Araruama os medicamentos que ela necessita. Mas, de uns tempos para cá, a situação mudou, segundo ela nos conta.
esse ano de 2015, eu tenho encontrado bastante dificuldade em receber meus medicamentos. Todo mês eu recebo, mas assim, em doses pequenas, não é integral. Toda semana eu tenho que ir à Secretaria Municipal de Saúde. O mês de novembro eu não recebi nenhuma caixa. Recebi uma caixa, mas era referente ao mês de outubro. O mês de dezembro, o meu esposo teve lá semana passada, me entregaram 6 caixas de um medicamento só e uma caixa de um outro medicamento, porque a minha receita é muito extensa. Remédio de pressão, remédio também para neuropatia diabética, não me entregaram nada. Os medicamentos que eu tenho são essas caixas aqui, que ó, só tô com 4 comprimidos, só dá para mais 4 dias. Esse aqui não tem mais nada. A minha receita, na verdade, são 12 medicamentos que eu tenho na minha receita. São 12 medicamentos. Fica em torno de uns 800 a R$1.000, dependendo da farmácia. O que está sendo feito com esse dinheiro eu não sei, porque dinheiro eu sei que eles têm para comprar, só que eles não estão comprando. E eu estou sem medicamento. Eu espero que Rejane Silva, que foi colocada essa pasta para ela, né, de estar na Secretaria Municipal de Saúde, que ela venha a ter responsabilidade, porque são vidas, são medicamentos, ninguém está indo ali para comprar roupa, para comprar perfume, entendeu? Não é nada disso, são vidas, são medicamentos e as pessoas precisam, são doenças progressivas, você está entendendo? Doenças crônicas que precisam de tratamento. Eu ainda tenho um contato com o Guto, que é secretário de governo, falo com ele, cobro dele, porque ele é secretário de governo, a pasta é de Rejane, mas a patente dele é maior do que ela. Então ele tem sim o direito de cobrar dela, a pasta dela, como o prefeito Miguel Giovanni tem o direito de cobrar a pasta do Guto, tem a pasta da Rejane e dos demais secretários que foram nomeados por ele. A forma não está boa, eu não sei quem é que está dizendo que está a mil maravilhas. E o negócio tá complicado, tá difícil. Pois é. É essa a situação da nossa cidade. Nem com uma ordem judicial a coisa se cumpre. Parece que no final das contas a secretária teve que tirar do bolso. É verdade. Jaida, aproveitando, né? Nós temos agora uma denúncia semelhante a essa agora no ar. Tá? A ouvinte está agora para falar no telefone. Então vamos ouvir. Alô? Alô, boa tarde. Quem fala? Alô, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Ô, minha querida, olha só. Meu nome é Aide. Eu moro na Praia do Barbudo porque eu não me escondo, entendeu? Certo. É o seguinte, a minha sogra mora aqui na Praia do Barbudo. Também ela tem 90 e ela é de 1919. Sim. Entendeu? Então ela tem 96 anos, não é isso? Ela foi desligar a televisão de noite porque ela é uma criatura muito ativa. Certo. Ela escorregou, caiu e quebrou o fêmur. Oh, meu Deus. 2h30 da madrugada, uma luta tremenda, mas nós conseguimos que a ambulância do bombeiro viesse buscá-la. Entendi. Levou para a UPA, para a sala vermelha. Aí o doutor Flávio examinou e tal, tirou o raio-x, mas não tinha ortopedista, ficamos esperando até de manhã. Certo. Aí apareceu o ortopedista, ela teve fratura de fêmur e urgência para ser operada. Sei aí como é. Depende da central reguladora de vagas. Certo. Aí a minha filha foi para o Ministério Público, que tem gente demais pedindo. Então o que acontece? Enquanto estão os trâmites, certo, a minha sogra está na sala amarela, numa enfermaria, deve ter umas 15 pessoas. Meu Deus. Nas mesmas condições. Só que tem 2 problemas. Sim. A única pessoa assim que ela tem família seria a minha neta, que também trabalha, certo, e eu. Então nós não podemos ficar 24 horas. Exato. Então nós estamos pagando uma pessoa R$100 por dia para ficar olhando ela. Por quê? Porque não tem ninguém que cuide. Esta noite não tinha quem cuidasse. Ela não tem um enfermeiro de plantão? Não, enfermeira nem vai lá, porque são 2 enfermeiras para um monte de gente. Ô, dona Aide, uma perguntinha. Quando ocorreu esse tombo da sua mamãe? Terça-feira. Terça-feira. E ela está até hoje lá? Quarta, né? Porque 2 horas da madrugada já está. O que acontece, a minha revolta é a seguinte. Sim.
a moça que cuida ali um acompanhante de outro paciente, foi atrás de enfermeira, porque ela gritava de dor. Meu Deus. E ninguém. É fralda mijada, é fralda cagada, água não, com sede, não tinha quem desse uma gota de água para uma senhora de 96 anos. Meu Deus. Isso aí é saúde humanizada de Araruama, né? Então, o que acontece? Pelo menos, aí de manhã cedo, 5 horas da manhã, a menina foi pro corredor pedir alguém. Aí não sei se é enfermeira, não sei se é técnica, não sei se é auxiliar. Ah, não, os remédios estão lá no soro, ela tem tramal no soro, a gente não pode fazer mais nada, não. Gente, o que é um isso? Absurdo. Onde é que nós estamos? Dona Aide, essa é Araruama do prefeito Miguel Giovanni. Oi? Dona Aide. Esta é Araruama do prefeito Miguel Giovanni. Sim, mas quando eu passei, que nós fomos procurar remédio, tudo que nós passamos ali na praça, tinha um bando de pessoas queridas vendo a inauguração de uma linda, maravilhosa árvore de Natal. São os puxa-sacos, Aide. São só os puxa-sacos. Com certeza. Então, eu só tô dizendo, olha, eu sou apolítica, não dependo, eu sou federal, meu pagamento não depende do Não é o nosso caso, Aide. É o nosso caso. Aqui Aide, ninguém trabalha para governo. Muito obrigado aí pela sua participação, Aide. De nada, eu só queria que alguém tivesse piedade de uma É o seu pedido de socorro, né? Prestasse socorro, e ela precisa ser operada, porque daqui a pouco ela pega uma pneumonia, uma infecção hospitalar. Não. Com certeza. Então, uma transferência, ela é operada, a gente traz ela para casa, isso, e cuida. Mas não é possível isso, entendeu, querida? Eu me solidarizo muito com você, Aide, porque minha mãe sofreu o mesmo problema. Ela levou uma queda, mas graças a Deus, na época, nós tivemos a condição de correr para um hospital particular. Dona Aide, um grande abraço, querida. Então, muito obrigado, ela teve viu? todo o atendimento rapidamente, porque isso tem que ser rápido. No que sofre a fratura, tem que imediatamente ser encaminhada para a cirurgia, porque senão aquilo... Não, é verdade. Eu vou falar sobre isso aí. O que acontece? Na reportagem que nós escutamos da Araru TV, a secretária de saúde, tá? Ela foi comprada, pelo que é dito na reportagem, ela foi comprada o dinheiro dela, o remédio para... Não só um, os remédios que dá algo em torno de R$1.000, né? Isso, algo em torno de R$1.000, né? Para dona Noeli. Tá certo? Então, houve a intercessão, no caso, da secretária de saúde, porque existe um mandato judicial que seja cumprido. Se não for cumprido esse mandato, quem vai presa é a secretária. Todo mundo sabe disso. Né? Quem vai presa é a secretária. Então, a secretária, ela parabéns, Rejane, que você foi lá, tirou do seu bolso e resolveu uma situação. Agora, a pergunta é, ela resolveu essa situação porque estava para ser detonado o escândalo, porque a dona Noeli disse que não sairia dali enquanto não sentou lá e ficou até 9 até ser resolvido o problema da dona Noeli. E o que eu digo é o seguinte: na semana passada, todos sabem que eu fui fazer um exame. Sim. Tá? Eu fui fazer um exame de próstata. Todos sabem disso? Todos sabem. Vocês colocaram, como souberam disso? Vocês colocaram em rede nacional aqui, mas tudo bem. Mas olha só, é um exame muito sério. Não, estava na pauta, o seu Paulo Giovanni colocou aqui em solidariedade na pauta. Mas quem comentou foi o Aquino, que já chegou aqui. Acabou de chegar aqui. Boa tarde, Aquino. Boa tarde, boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Costa do Sol. E já para entrar já no clima, eu quero falar com a dona Aide que ela não tem que pedir piedade, não, e sim responsabilidade. É isso. Então, mas o que acontece? Porque eles não estão fazendo mais que a obrigação deles, porque isso é verba do governo federal. Sim, mas olha só, então, como eu fui fazer esse exame na semana passada, eu tenho um histórico de família de problema com câncer de próstata. Certo. Meu avô teve, meu pai tem problema de câncer de próstata, e eu já tenho um problema de câncer de câncer não, mas eu tenho um problema de próstata, que 87% da probabilidade, né, é benigno hoje, mas 87% poderá, se eu não cuidar, poderá vir a ser eu tenho que estar sempre cuidando. Mas só que quando eu fiz o exame, né, o meu primeiro exame foi em setembro, né? E depois de setembro eu fui encaminhado para a Praça João Hélio, onde existia
uma informação da Secretaria de Saúde de que teria um ônibus, né, do Estado, o Novembro Azul, Novembro Azul, fazendo a imagem, né, para os homens na praça. Quando nós chegamos lá, não tinha nenhum ônibus para fazer esse tipo de exame de imagem. Falei diretamente com a secretária, que a secretária disse que isso era uma mentira, que isso foi divulgado erradamente, tal. Mas foi divulgado por um chefe de departamento da própria Secretaria de Saúde. Programa Engana Cidadão. Né? Exatamente, foi divulgado. E depois eles desmentiram isso. Então, ou seja, eu que tenho um problema sério, tô falando de mim, eu que tenho um problema sério, tive que esperar quase que 60 dias para poder fazer meu exame de imagem. Entendi. Tinham senhores lá com mais de 90 dias para fazer o mesmo exame. Então, gente, câncer de próstata, câncer de mama, são doenças que em 90 dias ela pode eclodir, ela pode acabar com a vida de uma pessoa. Certeza. Assim como a dona Noeli não teve os remédios dela, que a Rejane foi lá e comprou o remédio para ela comprou o remédio para dona Noeli, mas quantos outros não tiveram a postura da dona Noeli e não tiveram os remédios comprados? Marcelo, eu quero até acrescentar o seguinte, muito bacana a atitude da secretária, só que não é dever dela, tá comprando remédio. Exatamente. É dever do município. Eu quero pegar esse gancho aí, porque isso é corriqueiro nesse governo. Tá, mas vamos rapidinho ao telefone. Alô, boa tarde. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, Marcelo. Quem tá falando? O Aquino. Enfim, a toda a bancada aí, nossa, muito boa tarde. Boa tarde, eu tô aqui na luta em casa e de costume, né, de ouvir a nossa querida Rádio Costa do Sol e me deparei, infelizmente ou felizmente, com esse depoimento dessa senhora agora há pouco. Rapaz, o que me deixa mais, assim, chorando, sangrando por dentro, é saber que pessoas, né, que pagam seus impostos em dia, que gasta dentro do município, que de repente até foi cabo eleitoral, eleitor do atual governo, sofremos dessa maneira, com esse descaso. Isso é muito triste, isso deixa a gente desacreditado cada vez mais na política, deixa a gente cada vez mais revoltado nesse mundo de mesquinharia, nesse mundo de vaidade, aonde as pessoas, quanto mais tem, mais querem, que se dane o próximo. Infelizmente, esse é um Brasil e um Araruama para viver melhor, infelizmente a gente está vivendo. Mas tudo tem um preço, tudo tem um preço. Há 3 anos atrás a gente pagou um preço alto. Eu espero aqui, Araruama, que a gente não cometa os mesmos erros para que não viemos sofrer de novo. Meu muito boa tarde a todos araruamenses e a todos vocês dessa Rádio Costa do Sol. Que o Senhor ilumine a cada um cidadão araruamense, principalmente a esse rapaz que hoje está no poder, né? Que é o nosso prefeito, que ele venha realmente olhar para a cidade nossa, porque infelizmente as pessoas não têm nada com isso, nada. Então eu faço um apelo aqui, que a Regiane, enfim, a todos envolvidos aí no governo, questão de rua, questão de iluminação, questão de mosquito, questão de saúde, que olhe para esse povo, em vez de estar queimando fogo. Então tá bom, Ivan, tá registrado aqui o seu apelo, tá bom, meu irmão? Um grande abraço para você, porque já nós vamos entrar nos comerciais. Fala, Marcelo. Paulo, em cima do que o Caravan tá falando, a outra senhora, a Aide, que ligou lá do Coqueiral, não é isso? Sim. A Aide... Lá do Barbudo, né? Barbudo, o que acontece? Essa senhora de 97 anos, já há 2 dias, no setor amarelo, com fratura de fêmur, ela corre um sério risco chamado embolia pulmonar. Poxa, que é quando entra a gordura, né? Que quando você... É aquela gordura amarela que tem no meio do osso. Sim. Né, quando essa gordura ela entra na corrente sanguínea e pode levar a pessoa ao óbito. Então, quer dizer, é de extrema importância que essa senhora, alô, secretária de saúde, se você fez então pela dona Noeli, né, ligue para a regulação, a senhora como secretária, e peça urgência nessa cirurgia. Com certeza. Porque essa senhora ficar tomando tramal na veia não vai adiantar absolutamente. Eu não sou médico, mas a minha sogra passou por isso, entendeu? Então, que seja chamado um ortopedista, que pelo que ela falou, não teve um ortopedista. Não tinha ortopedista. Não foi atendê-la até esse momento. Então, quer dizer, gente, pelo amor de Deus, é uma senhora de 97 anos que paga os impostos dela em dia e tá lá, largada,
né, no setor amarelo ou setor vermelho da UPA. Aqui no Do Papa, você começou a entrar nesse tema e vamos lá, a conclusão do seu raciocínio sobre essa questão. Não, o raciocínio é lógico. A marca desse governo desrespeitar o funcionário. Porque, por exemplo, a minha mulher, ela trabalhou 2 anos nesse governo e foi mandada embora exatamente porque eu comecei a cobrar do prefeito aquilo que ele prometeu e não fez. Quer dizer, quando você apontou as falhas, ela foi punida. Isso foi aqui na Rádio Costa do Sol. O Arlindo Júnior fez questão de parabenizá-la, coisa que nunca fez em 2 anos, de parabenizá-la. Em seguida, entrou uma pessoa e quis lembrar a mim que minha mulher trabalhava e corria o risco de ser mandada embora. O que aconteceu? Isso não é terrorismo, não? Exatamente, está acontecendo hoje. Aí, só para concluir, a minha mulher era orientada na época do desfalque da merenda a fritar pele de galinha para com óleo fazer as outras frituras. Minha mulher pegava da minha despensa óleo, feijão, arroz, que isso está no processo, que ela está tentando receber a diferença salarial, até agora não recebeu. E eu mandei ela, fiz questão dela botar no processo as coisas que ela mandava para a escola, porque faltava na escola alimentos. E a proposta era essa: fritar a pele de galinha, como hoje ainda acontece em algumas escolas, e eles são proibidos a falar. Então é marca desse governo desrespeitar o funcionário. E para onde vai o dinheiro, não sei. Porque os campos aterrorizar. Lá em Morro Grande aconteceu isso. Eu pedi para as pessoas dar entrevista. Eles falaram assim: Aquino, o prefeito fez uma manobra. Pagou aos funcionários fixos, efetivos, e os contratados estão proibidos de falar sobre o assunto. É lamentável. Nós vamos para um intervalo rapidinho e já via telefone ele vai conversar com a gente e falar sobre tudo isso que está sendo registrado nesta sexta-feira aqui no Araruama em Ação. Já tem André Mônica. Estamos apresentando Araruama em Ação com André Mônica. Bom, gente, estamos de volta e vamos direto ao telefone conversar com ele, André Mônica. Boa tarde, campeão. Eu acho que ele está sem retorno, hein? André? Bom, vamos fazer o seguinte. Aqui no Do Papa, a gente estava falando sobre essa questão da saúde, né? Porque hoje o tema todo foi pautado em função dos acontecimentos. A gente até queria falar de outras coisas, mas hoje é saúde. Deixa eu fazer um parênteses que eu não falei sobre saúde ainda, e eu acho que aí também a gente tem que, nós que já passamos por cargos de confiança dentro de um governo, nós sabemos muitas vezes, na maioria das vezes, que não basta só você aceitar o cargo. Vai entrar aqui o nosso ex-prefeito André no ar agora, depois eu concluo. Tá passando a linha aqui, né? Então, tá no ar, não é isso, Paulo? André, boa tarde, André. Alô, André? Ele tá sem retorno. Eu acho que ele tá sem retorno. Tá sem retorno. É isso que tá acontecendo. Alô, André, tá me ouvindo? Não está. Não, está sem retorno. Então, para concluir, Paulo, nós temos que ter também essa visão, porque nós conhecemos muito bem a cidadã, ouviu, Aquino? A cidadã é Rejane Silva. Nós conhecemos muito bem, porque é uma mulher batalhadora, é uma mulher que aceita desafios, e aí abre um outro parênteses. E não existe desafio maior que trabalhar ao lado do ex-prefeito durante 6 anos. Não é? É um grande desafio. 8 anos, né? 8 anos, né? É um desafio muito grande. Então, eu acredito até que ela, como uma pessoa que tem as suas origens no povo, o irmão dela conhecia há 20 anos como um dos líderes do movimento negro de Araruama, acredito até que ela aceitou o cargo na intenção de fazer o bem à sua comunidade, à classe menos favorecida. Agora, Rejane, você já viu que não tem condição, você está manchando a sua história. Saia enquanto há tempo, Rejane. Você é uma guerreira. Não se deixe sujar por essa administração de incompetentes e outras cositas mais que nós sabemos. Rejane, o Natal tá aí, comece um outro ano. Sai disso aí, Rejane. Aliás,
Deixa eu mandar aqui um grande abraço. A Regina é uma pessoa que eu conheço, né? Como o Henrique foi muito feliz na colocação, guerreira, aceita desafios. Agora existem desafios que desafios? Vai além, né? Porque uma coisa é você ter vontade de fazer. Outra coisa a gestão que você está, você não ter condições de fazer. Exato. Não ter o apoio, né, do gestor maior para poder fazer aquilo que se propôs. É a mesma questão que nós colocamos com relação a Adelto. Adelto é um guerreiro, conheço o Adelto, gente boníssima, cara. Carregador de piano, né? Aquele ali trabalho e tudo. E uma pessoa doce de lidar, uma pessoa boa de lidar. Sim, mas se não der um piano pra ele carregar, ele não vai ter como. Não deixa o sucesso subir a cabeça, diferentemente de outras pessoas que deixam o fracasso subir a cabeça. Daqui a pouco tem um quadro alemão aqui, não fala rapidinho, que a gente vai ouvir a dona Neuza, que encarou a fila lá no PAN. Para aproveitar isso aí, o que eu quero dizer é o seguinte: a situação, pelo menos, do pessoal do 2º Distrito hoje. O pessoal, além de ter que levar os seus medicamentos, antes eram conduzidos pela ambulância até o centro da cidade. Agora não tem mais nem ambulância. Não tem. Eu quero saber como é que vai ficar esse pessoal. Eles estão sem gasolina. Eu evitava de falar da saúde, porque eu gosto muito da Regiane, como vocês falaram. Sim. Regiane é uma guerreira. Mas se nós ficarmos aqui, aguardando o prefeito, que não tem compromisso, a dar um suporte, como o Henrique falou, da massa, para ela meter a mão na massa, vão morrer todos os moradores de Araruama e não vai chegar esse recurso. Fila do PAN é um tema recorrente, uma dificuldade muito grande, e a história que se repete, as pessoas que têm que ir para a fila para suplicar por um atendimento médico. E o pessoal da Araru TV esteve fazendo uma matéria muito bacana, e nós temos aqui o áudio... Foi muito interessante essa matéria. Mais uma vez a Araru TV se dirige para ir para a fila daquela fila do PAN, entrevistou diversas pessoas, e nas imagens você vê a quantidade de lixo espalhado pelas ruas próximas ali do PAN, as pessoas horas e horas na fila sem nenhuma alimentação. Enfim, eu acho que nada melhor do que esse áudio para a gente entender bem a situação de quem fica na fila do PAN. E geralmente volta sem remédio, né? Bom, gente, estamos tendo uma dificuldade muito grande. O André está tentando manter contato via telefone. Sim. Eu não sei se ele já consegue nos ouvir. Você me ouve, André Mônica? Ô, Paulo Giovanni, eu estou te ouvindo muito baixinho. Muito baixinho, mas vamos lá. Na verdade, eu quero intervir muito rapidamente, até porque eu vim ouvindo o programa, né, muito bem tocado por vocês. Parabéns aí, quero cumprimentar você, a Jaida, o Henrique, o Marcelo, o Alaquino, que está chegando aí agora, mas fazendo o seu papel de cidadão. E quero dar o meu bom dia especial, como sempre, para os nossos ouvintes. Infelizmente, não pude participar hoje do programa, mas ouvi parte do programa, como disse, no trânsito, vinha acompanhando, e eu, assim, não posso deixar de participar quando a discussão é uma discussão que se trata de um assunto tão importante e relevante. Hoje a gente está vivendo um caos na saúde, Paulo. Eu apesar, né, de não estar envolvido diretamente na gestão hoje, mas a gente que milita na vida pública, eu que fui uma relação de amizade muito grande, a gente acaba se tornando uma referência, e as pessoas ligam, procuram, enfim. E isso tem sido recorrente, né? A falta de resolução dos problemas de saúde tem sido uma marca desse governo. Na verdade, é um grande fracasso. O que a gente tem visto todo o tempo é uma absoluta falta de responsabilidade e de compromisso com o cidadão araruamense. É muito fácil você pegar um programa de rádio, você coloca aí alguns narradores para contar uma versão, e aliás isso tem sido uma tônica, né? São inúmeros programas que tentam contar para Araruama que aquela Araruama que todo mundo está vendo e vivendo é uma outra Araruama. E na verdade a mentira, ela tem perna curta, né? Como dizia um grande amigo meu, um fantástico pensador ali da localidade do Viaduto, o nosso popular frango atropelado, a quem eu mando um grande abraço, o Edílio, e ele sempre diz o seguinte: o pai dele dizia para ele que a mentira dura até quando a verdade chega. E é verdade, né? Isso é um pensamento que resume essa história. De nada adianta os caras ficarem aí tentando esconder uma realidade que hoje é latente, que as pessoas estão sofrendo com isso. Agora, uma das ouvintes que entrou
e dei um desabafo no ar, e me chamou a atenção para uma situação que observei de perto. Né? Essa semana realmente fizeram ali um foguetório que entrou pela noite, parecia que Araruama estava ganhando um benefício assim histórico. Foi uma festa imensa para inaugurar uma árvore de Natal aqui na Praia do Centro, na Lagoa de Araruama. Aliás, a árvore até é muito bonita, indiscutivelmente. Só não é bonito o custo dela. Uma árvore daquela custar, sei lá, algo em torno de R$150 mil para o município, para ficar ali um mês, para algumas pessoas tirarem fotos e dali partirem para as suas casas. Na contramão disso, naquele mesmo momento que estão ali soltando foguete, que estão batendo palmas, se você observar, são as mesmas pessoas que estão ali. Eu passava pela orla, caminhando, e tive a oportunidade de ver. Né? E as pessoas até meio envergonhadas com aquilo. Porque no momento que a gente está vivendo um caos absoluto na saúde, aonde as grávidas, né? Hoje o Giovanni, Gaida, Henrique, Aquino, as mamães hoje, né? As grávidas hoje, elas têm medo de dar à luz aqui em Araruama. Elas tomaram pavor pelo serviço oferecido no Hospital São Silvestre. Uma maternidade que nós reformamos, aliás, era um hospital, o Hospital São Silvestre, que nós reformamos integralmente. Havia sido, quando nós assumimos o governo em 2009, a Vigilância Sanitária havia interditado o hospital. Nós reformamos o hospital todo. Trouxemos a maternidade que era lá em São Vicente. A maternidade era uma, pasmem, era lá em São Vicente. Quer dizer, nada contra uma maternidade de São Vicente, mas não pode ser a única maternidade de Araruama, porque, né, você imagina o cara se deslocar de Praia Seca, de Guabinha. Então nós trouxemos para o centro da cidade, né, para o coração da cidade, aqui distante para todos os distritos, de mais fácil acesso, próximo, né, aos hospitais de referência maiores, enfim. Trouxemos a maternidade, implantamos a maternidade, o serviço ali, e hoje o que a gente vê é um absoluto descaso, abandono. Eu tenho conversado com alguns médicos, dia desse eu conversava com um dos médicos que milita ali no São Silvestre uma vida. Ele dizia o seguinte: André, eu nunca vi nada parecido, não é nem nada igual, eu nunca vi nada parecido com o que está acontecendo. Né, o que eu quero dar meu testemunho assim, desse contrassenso absurdo que está acontecendo em Araruama. A inversão de prioridades. A prioridade deixou de ser o ser humano, o cidadão. A prioridade deixou de ser a saúde, cuidar de vidas, né? Cuidar das novas vidas que vão chegar, dos novos araruamenses que chegariam aqui e que agora estão sendo obrigados a nascerem nos municípios vizinhos por absoluta falta de compromisso e responsabilidade. Porque a desculpa de que nós estamos na crise não cola. Porque, veja você, alguém que está vivendo um momento de crise não pode meter a mão nos cofres públicos e pagar R$150 mil aproximadamente para colocar uma árvore de Natal na praia. Alguém que está vivendo um momento de dificuldade financeira não pode se dar ao luxo de sair de um contrato hoje, aí, um contrato de locação de veículos para manutenção da iluminação pública de Araruama, que gira em torno de R$80 mil, e jogar um edital nas ruas para que esse serviço seja prestado por um valor que se estima que fique em aproximadamente R$320 mil por mês. Então esses caras estão brincando com a verdade, estão brincando com o povo da nossa cidade. Eles não estão nem aí. Então eu quero me associar ao desabafo dessa senhora. A gente sabe que saúde pública é um permanente desafio, né? Eu fui prefeito da cidade, nós conseguimos avançar em muitas áreas na saúde. Certamente não conseguimos resolver todos os problemas da cidade, mas nós avançamos. Trouxemos a unidade de pronto atendimento de saúde para a nossa cidade, está lá a UPA, que significou um novo modelo, uma nova perspectiva de pronto atendimento na cidade. Eu me lembro que o nosso pronto-socorro, vocês devem se recordar disso, funcionava naquele pequeno prédio em frente ao Ibasma. Era o pronto-socorro de Araruama. Até que um belo dia houve um acidente de proporções maiores com um ônibus, muitas pessoas ficaram feridas e sequer havia espaço para atender as vítimas desse acidente. E ali eu tomei uma decisão, nós trabalhamos muito. Me lembro, o doutor Marcelo Amaral, meu secretário de saúde, foi uma pessoa que não mediu esforços também para que nós pudéssemos alcançar esse objetivo. Fomos um dos primeiros municípios da região a receber uma unidade de pronto atendimento de saúde. Eu rapidamente consegui desenrolar a documentação, colocamos à disposição do governo do estado, do governo federal, aquela área onde hoje é a UPA, e inauguramos um modelo de atendimento, que hoje está absolutamente desvirtuado.
O desabafo dessa senhora evidencia isso. A UPA de Araruama hoje, meus amigos, se tornou um hospital. As pessoas que deveriam passar por ali para ter o pronto atendimento e seguir para as suas internações, se necessário for, elas estão ficando internadas numa forma precaríssima na nossa unidade de pronto atendimento, que é comum também faltar medicamento lá. É exemplo do que aconteceu no São Silvestre, esse absurdo sem precedente, né? Esse absurdo acontece diariamente na UPA, esse absurdo acontece diariamente no PAN, e isso tem sido uma marca, e os caras nem aí. Até para decisões judiciais, né? É normal a gente ouvir dizer que as decisões judiciais não têm sido cumpridas por esse governo. Então eu estou assim, sinceramente, né? Eu estou muito mais do que decepcionado. O Henrique tocou um ponto aí da história do Natal, né? A história da renúncia, mas eu acho assim, acho que uma pessoa que se propõe a um objetivo, que se propõe a uma determinada missão, e vê que não dá conta dessa missão, essa pessoa precisa fazer uma reflexão realmente. Porque todos estão pagando um preço caro, inclusive eles. Talvez eles não sintam isso, estejam impregnados, embriagados pelo poder, e talvez não saquem o que está acontecendo, inclusive com eles. Porque a cidade de Araruama hoje, ela está andando para trás. E, infelizmente, essa é uma realidade. Eu falava agora há pouco com um amigo que hoje lutou muito. A mãe dele sofreu um trauma, era um trauma delicado, precisava de uma cirurgia lá no INTO, né, com o Hospital de Referência e Traumatortopedia, né, os casos mais graves, né, a referência é INTO. Então nós temos aqui na cidade do Rio de Janeiro e temos em Paraíba do Sul. E o mais difícil ele conseguiu que a mamãe dele fosse atendida lá em Paraíba do Sul. E sequer uma ambulância foi disponibilizada pela Secretaria de Saúde. E a notícia que ele ouviu lá em Paraíba do Sul é que as relações com o município de Araruama são péssimas e sempre muito difíceis, porque até para transportar os pacientes tem dificuldade. Então esse é o retrato que a gente está vivendo, né? Eu me lembro, quando prefeito, né, eu e o meu secretário, doutor Marcelo, em seguida o Fernando, né, a gente buscava um diálogo permanente, né? E o Hospital Regional era um grande aliado da saúde de Araruama, o nosso Hospital Regional de Araruama. Tínhamos lá o doutor Carlos Alberto, uma série de pessoas compromissadas, né, em traçarmos soluções para os nossos pacientes. E hoje o que a gente está vendo, está lá, o Hospital Regional, o prefeito hoje já não tem mais aquela desculpa, o Henrique, Jaida, Marcelo, Aquino, Paulo e os nossos ouvintes. Você que está ouvindo a gente, você cansou de ouvir uma história de que o Hospital Regional é isso, o Hospital Regional é aquilo, que é o Hospital Regional, e botavam tudo na conta do Hospital Regional durante um bom tempo, né? As falhas, a falta de compromisso, a falta de responsabilidade, eles culpavam sempre o Hospital Regional de Araruama. E metiam o cacete no governo do Estado. Vocês devem se lembrar disso. No entanto, o que está se vendo hoje? O que está acontecendo hoje? Né? O diretor do Hospital Regional hoje, aliás, é um profissional que eu respeito, né? E está lá há um bom tempo, mas o diretor médico do Hospital Regional, coincidentemente, é casado com uma sobrinha do prefeito. Ótimo! Quer dizer, é um cenário de absoluta facilidade de relacionamento, de interlocução. Então, o que justifica essa dificuldade da gente internar os pacientes de Araruama que estão ficando na UPA? Eu não consigo entender isso. Então esses caras precisam parar de brincar com as pessoas, parar de gastar fortunas com cabos eleitorais para estar iludindo as pessoas nos programas de rádio ou nas esquinas da cidade e governar para o cidadão. Olha, eu vou dizer uma coisa a você. Eu chego a me arrepiar quando eu ouço esses desabafos. Eu vou dizer, Jair Henrique, eu já disse uma coisa, repito, serviço público é para quem quer servir e não para quem quer se servir. Eu canso de repetir isso, né? Eu ouvi muito uma velha historinha de que dinheiro tem, falta é gestão. E hoje, o que a gente vê, né? Que essa turma que se abrigou aí no Paço Municipal de Araruama, infelizmente, eu gostaria muito de hoje estar dizendo o contrário, mas não tem a menor condição de cuidar da cidade de Araruama, porque eles não têm competência e não estão interessados em servir ao povo.
Eles só têm um objetivo, isso é flagrante. Eles só têm um interesse, é se servir do povo e da Prefeitura Municipal de Araruama. Esse era o meu desabafo. Eu vou, Paulo Giovanni, encerrar aqui rapidamente, não poderia deixar de dar uns abraços aqui. Eu sei que a gente está chegando ao final do programa, porque a gente tem alguns ainda tinha um alemão, né? Que me cobram ao longo da semana esse abraço. Independentemente de tudo que a gente está vivendo, desse cenário político em Brasília que nos preocupa, nos traz uma reflexão grande, mas eu tenho dito, falei isso no programa passado, a mudança começa por aqui, por nossa cidade. Vamos refletir, vamos pensar bem, vamos votar em quem quer servir e não em quem quer servir. Acabar com essa história, né, de votar em função de vantagens pequenas, né? Aquele cara que bater na tua porta tentando comprar o teu voto, na verdade a intenção dele é usar toda e qualquer possibilidade que tenha no serviço público para seu proveito pessoal. Esse cara, você tem que olhar para ele e marcar ele, que esse cara está no lugar errado. Serviço público é para quem quer servir. Mas vamos lá, vou mandar os abraços para o Itamar Damasceno, para Adna Louvor, para Silvana Isabel, para o Paulo Lopes, para Maria Aparecida Soares, para Mauri Cardoso, fisioterapeuta, para Jerônimo Queiroz, para Ana Lúcia Bragança, para minha prima Carla Castanho, estive lá no aniversário dela, um beijo, Carla, para Karine Herman, para João Luiz, querido João Luiz, filho do professor João Raposo, para o Francisco Matos, grande parceiro Francisco Matos, Jaida, grande cara, para ele, Carol Alves, para Eulália lá da Prefeitura, para Regina Figueiredo da Prefeitura, para Fernanda de Oliveira, para o Xenócrates, né? Esse é o único, né? Não existe quem tenha um nome igual, né? E para o Aloysio Antônio Dinéia, eles estão aniversariando hoje. E mandar um abraço muito especial, evidentemente, para o meu camaradinha Gabriel, filho do Cacalho da Nazaré, que está aniversariando também essa semana, para o meu afilhado Roberto Machão Leão, que soprou as velhinhas também essa semana, né? Que Deus abençoe, meu camarada, vai ser um brilhante advogado, tenho certeza. E um abração para o nosso querido Chico Leão, que domingo passado, né, aniversariou, completou mais uma primavera, vendo seu passarinho cantar vitorioso, feliz da vida. Ele que é um grande paizão de todos nós, quero dedicar esse programa a ele, mandando um beijão no coração dele, né, e dizer que a vida, né, é feita desses bons momentos que a gente pode estar juntos. A vocês, meus amigos, muito obrigado, desculpem aí, né, por ter interrompido um programa que estava indo tão bem, mas eu não poderia deixar de sublinhar tudo isso que foi dito por vocês, por nossos ouvintes, dando esse desabafo para dizer que nós precisamos de atitude, e atitude no sentido de cuidar daquilo que é nosso. Um abraço, tudo de bom, gente. Valeu, meu grande amigo André Mônica. Infelizmente chegamos ao final de mais um encontro. O alemão verdade. Vai voltar. O alemão não tem hoje, não? Hoje não vai dar. Como não? Não, estou aqui. O alemão estou aqui presente, mas eu gostaria muito que as pessoas fossem pela internet, pela grande comunicação internacional, ver a minha posição quanto à inauguração da árvore de Natal de Alaruama. O senhor foi boicotado hoje pelo senhor André Mônica, alemão. Eu gostaria o senhor tem que ir à justiça, às últimas instâncias, para readquirir o seu direito a se expressar nesse programa. Eu queria deixar aqui um abraço para o Aquino do Bispo, né? E em cima do Papa. Do Papa. E em cima desse abraço do Aquino do Scheida Mundin, eu queria deixar também um grande beijo para você. Muito obrigado. Você é muito linda, viu? Cuidado. Olha que o Henrique vai ficar com ciúmes. Ô, Aquino do Papa, aquele abraço até sexta-feira que vem. Eu quero pedir ao pessoal do Chatuba que fica tranquilo, que a semana que vem, com certeza vamos abordar. Vamos fazer o seguinte, semana que vem eu já abro com o seu bom dia e você já vai mandando bala. Como enviado especial ou aqui ao vivo, Paulo? É sobre o ônibus da Ioita que foi tirado de forma irresponsável e também o pessoal do 2º Distrito que estão mentindo na rádio Engana Cidadão, que já resolveram o problema dos ônibus. Mentira, e vamos falar isso no próximo programa. Vamos embora. Então tá bom. Marcelo Beringer. Eu queria deixar um abraço aqui pro seu Alfredo Pipeiro. Um beijo no seu coração, seu Alfredo. Não pode ser não, viu? Não, é carro-pipa. Carro-pipa, então tá bom. Henrique Nunes. Bem, boa tarde para vocês, né? Até sexta-feira, o Natal se aproxima e mais uma vez eu quero deixar aqui um pedido em nome da população. Prefeito,
Renuncia, pede pra prefeito. sair. Pede pra sair. 01, pede pra sair, né? É uma boa pedida. Já ainda bom dia até sexta-feira que vem. Até sexta, Paulinho. Um beijo grande a todos os ouvintes. Obrigada pela atenção de todos. E semana que vem a gente volta com mais um bate-papo, mais um debate. Vai aqui no Só pra fechar, eu tô com um abaixo-assinado de 800 pessoas pedindo um ônibus de volta do Rio Ita e mais um abaixo-assinado de 100 famílias pedindo a água, que até agora não está indo em Chatuba, em Palmeiras e aquela página de baixo. Gente, muito obrigado pelo carinho de vocês, pela audiência. Sexta-feira que vem, se Deus quiser, estaremos de volta a partir das 11h30 da matina com mais um Araruama em Ação.